Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina, aquele que nos sustentou até aqui, nos ajudou, ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Sejam prontos a ouvir e tardio no irar-se. A palavra diz que o Espírito, aqueles que seguem no domínio próprio, na mansidão, não pode agir com um espírito precipitado. Assim, não pode haver uma agitação momentânea. Nós temos que dominar a si mesmo a ira, uma vez que, lembrando sempre que o que está em nós são os frutos do Espírito e a mansidão. Não é errado irar-se, mas na verdade não pode irar-se a ponto de querer vingar-se. Por isso a palavra diz: não vê que um pequeno foco de incêndio incendeia todo o bosque? Assim é a língua se não for dominada. Nós devemos sempre estar segundo o seu espírito, aonde o espírito é de mansidão, porque a palavra diz que aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, mas aquele que está segundo o espírito, ele está sempre apto ao diálogo. Assim como também a palavra diz que querer dialogar com aqueles que seguem na tolice e na insensatez é em vão. Não desperdiceis as vossas pérolas aos cães e não dê o que é sagrado aos porcos. Aqueles que não se dispõem a ouvir a verdade, que são zombadores, que escarnecem, não são dignos de estar, na verdade, desperdiçando o vosso tempo para com eles. Antes, somente orais para que venham se arrepender de seus maus caminhos, aqueles que seguem na impiedade. Mas o Senhor, com aqueles que têm o discernimento e sabe de onde se procede o Espírito, a palavra diz que aquele que tem discernimento, alguns da qual não se tem reconciliação para o Senhor, são irreconciliáveis. A palavra diz: a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis. Porque tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, assim a palavra diz. Por isso, muitos da qual ouvirão a palavra e não se arrependerão. Não é para que eles creem. Na verdade, eles seguem como incrédulos até o último suspiro, a fim de que receba as suas muitas iniquidades. Pois conheceram a verdade e perverteram no caminho da verdade e ainda busca enganar a muitos que dão ouvidos a eles. Aqueles que são profanadores, aqueles que são, na verdade, toda espécie de imundícia. Quando se sonda o seu interior, são ossos e toda espécie de imundícia. Aonde o Senhor já dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? A palavra diz: os sodomitas, aqueles que seguem nas orgias, nas grutonarias, os mentirosos, os incrédulos, os beberrões, aqueles que seguem segundo aprisionados aos vícios, nenhum destes herdarão o reino dos céus. A palavra diz que ali no reino dos céus não haverá impuros, porque ali é somente aqueles que com corpo glorificado seremos como que anjos.
o corpo glorificado, aonde aqui, enquanto estivermos nesta carne, somos pecadores, somos falhos, nos consideramos vermes, mesmo não sendo, porque o Senhor disse: eu não vim buscar justos, vim buscar pecadores. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Mas o fato de declararmos pecadores falhos não significa que estamos utilizando a graça para retroceder ao jugo do opressor, uma vez que estamos no fardo suave, no jugo leve do Senhor. Mas sim, porque Ele é o elo da perfeição, e quanto mais declaramos que somos pó e do pó viemos e para o pó voltaremos, fugimos de toda vanglória, e Ele é aquele que nos revela dia após dia, e é por revelação divina que estamos apartados de toda injustiça. Por isso, em mais um dia, perseverai, acatai as advertências do Espírito e perseverai no caminho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.